Bom, esses foram alguns dos muitos momentos maravilhosos que a gente passou durante esses 9 meses de gravação do Se Ligue Games. Nessa parada que a gente vai dar para preparar a nova versão do Se Ligue, você estará acompanhando alguns especiais. O primeiro especial é nada mais nada menos sobre o dirigível da Goodyear. Todo mundo já viu o dirigível no ar, mas e dentro da cabine? Junto com o piloto, chefe de operações, aprendendo todos os detalhes, curiosidades e o processo que faz com que ele vá para o ar e esteja aí abrilhantando o nome da Goodyear. Essa que se tornou a marca registrada da Goodyear no Brasil e no mundo estará agora aqui com a gente no Se Ligue Games, nesse especial que começa lá no Campo de Marte, a casa do dirigível da Goodyear. Acompanha a gente, vamos para lá! E direto do Campo de Marte, estamos começando então a nossa aventura do especial Se Ligue Games dirigível Goodyear. Você está vendo então o Campo de Marte e aqui está o lindo dirigível da Goodyear que está sendo preparado para zarpar, para invadir o céu de São Paulo, de Alphaville. Aqui tem cerca de 20 pessoas já coordenando, é muita gente trabalhando. A gente vai conversar com o Emanuel de Freitas. Vem aqui que o Emanuel está preparando todos os detalhes para que o dirigível possa estar pronto para dentro de 10, 15 minutos estar decolando. Manuel, podemos bater um papinho? Tudo bem? Prazer. Manuel, ele é assistente de chefe de tripulação, é isso, Manuel? Isso. Qual que é a tua função? O que você faz? E o que está acontecendo agora nesse momento? Movimento direto do dirigível, o que está acontecendo? Pois é, agora a gente está no trabalho de preparação da aeronave para voo, né? Então a tripulação se reúne aqui, retira os compressores, os cabos de energia. Vou dar uma baixadinha aqui, ó, tá passando. De segurança. É isso aí. Cabo de segurança para a gente poder decolar aí nos próximos 30 ou 40 minutos, poder fazer o primeiro voo. E, Manuel, me conta uma coisa, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de preparação para o dirigível ir para o ar? Diariamente, entre 10 e 12 pessoas estão envolvidas no processo, todos os dias. Tá, e o que essas pessoas fazem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos de volta para lá, então. Só um detalhe, vem cá, Albérico, aproveitando, aqui é uma mangueira Spiraflex Goodyear, a mangueira forte, é lógico, no dirigível. Tá aqui a mangueira, ó, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito, a mangueira forte Spiraflex Goodyear. E a gente vai estar indo lá agora para a cabine, onde o pessoal está preparando, né, vendo todos os detalhes. Eu já vi que ele já se movimentou várias vezes. O que tá? Que vocês estão escolhendo o melhor ponto para ele decolar? Não, ele fica solto no mastro aqui, como se ele fosse uma biruta gigante. Então, à medida em que o vento muda de direção, o dirigível aproa o vento sempre. Então, ele fica sempre com o vento no nariz, para que justamente não cause esforço na aeronave. Tá, e esse pessoal de azul, eles estão fazendo o quê? Qual que é a função deles? Todos eles são crewmans, com diferentes graus de técnica no campo, né? Então, por exemplo, o João e o André, que estão aqui fora agora, eles estão cuidando da parte de suporte. Quer dizer, o dirigível sobe na térmica e desce. Tá vendo lá o João puxando agora a corda? É o que ele faz justamente isso. Ele controlar para que o dirigível não bata no chão com violência e não quebre a aeronave por motivo nenhum. E esse pilar que tem aqui, o mastro, né? Que está aqui, ó, Albérico, vamos mostrar o mastro para ele. Quer dizer, sempre o dirigível, quando chega aqui no Campo de Marte, ele sempre fica estacionado nesse ponto, já é um mastro apropriado para isso. Exatamente. Aqui no Campo de Marte, em qualquer outro aeroporto. Esse mastro é erguido por nós, pelos tripulantes. A gente faz o pouso do dirigível, traz para cá e ele fica ao sabor do vento justamente porque ele só está preso naquele lock preto lá em cima, pelo nariz. Tá. E qual que é a dimensão desse dirigível? Essa é uma aeronave nova, né? A gente só tinha a experiência do A60, que era o dirigível antigo que a gente operou, menor do que esse aí. Esse tem 55 metros de comprimento, está com 14 metros de altura e tem 12 de largura. A capacidade dele de carga é de 9 pessoas até. Tá. E a gente não pode parar, a gente vai estar acompanhando o processo. Vamos lá, Emanuel. Eles estão carregando alguns galões, creio que é de combustível. Que combustível é esse que está sendo utilizado? Porque o gás que mantém o dirigível no ar, existe um combustível que vai estar mantendo os motores rodando, é isso? Positivo. Existe o gás hélio que dá a sustentação do dirigível, está dentro da bolsa, não tem nada a ver com a parte de combustão. E os dois motores que você alimenta com Avigás, que é a gasolina de aviação, 100% de pureza, que é a que a gente está abastecendo agora ali para o voo. Esse gás dentro do dirigível ele é trocado de vez em quando? Ele fica, uma vez que encheu o dirigível, ele fica direto aí ou só é mantido?
Ele fica direto. Uma vez que você enche o dirigível, ele fica o tempo inteiro aí dentro. Agora, como há uma perda natural e uma diferenciação de lift de temperatura, quando a temperatura se eleva demais, em determinadas ocasiões a gente tem que tirar hélio do dirigível para a pressão não ficar alta demais. Logo, quando resfria muito, a gente tem que injetar hélio novamente. Então há uma reposição regular de gás. Tá, Emanuel, e qual que é a capacidade de voo desse dirigível com essa quantidade de combustível que está sendo colocada? Eu digo, qual a quantidade de combustível que está sendo colocada? Agora são 70 galões. Isso vai dar qualquer coisa em torno de 300 litros. Ele pega até 700 litros, é a capacidade máxima dele de tanque. E com 700 litros ele pode voar até 12 horas. 12 horas. Isso numa velocidade de quanto? Qual a velocidade média do dirigível? Qual a velocidade que a gente vai alcançar hoje? 35 a 40 nós. Isso dá mais ou menos 60, 70 km por hora. E existe essa pré-preparação, depende das condições climáticas, conforme o clima, vocês mudam alguma forma de estar direcionando a coordenação do dirigível, ou a quantidade de gás interno, a quantidade de combustível que vai ser colocado, ou isso indifere das condições climáticas? Não, tudo que a gente faz aqui está intimamente ligado à situação climática e aos pilotos. Quer dizer, todos nós daqui de terra, subordinados aos pilotos e às ordens dos comandantes. No caso, o Blachek, ou Wagner, ou Charles, eles pesquisam na meteorologia o que vai acontecer durante o dia e dão para a gente as ordens do que eles querem. E a partir daí a gente começa a agir aqui no dirigível. E a gente continua agradecendo já ao Emanuel pelas informações. Ele tem que estar montando toda a equipe aqui, todos os detalhes. A gente vai continuar observando a montagem da tripulação e de todos os elementos necessários para que a gente possa ir para o ar. Vamos acompanhar então. Estamos com o Maurici Tadeu dos Santos, que é o coordenador de programação do dirigível. Muito trabalho, hein, Maurici? Bastante. O dirigível é um bebezão, a gente chama em inglês de crying baby, é um bebezão. É uma aeronave que demanda muita atenção, né? Nós temos aí um pessoal que fica 24 horas, que são os watchers, ou os observadores. E em termos de programação também, em função do valor que foi investido nele, né? Ele obviamente tem que ser muito bem utilizado para que ele possa se pagar, não é verdade? Quantas vezes por semana o dirigível sobe? Quase todos os dias? Todos os dias nós temos programações diferentes. Há dias que nós temos matérias com a imprensa, cobertura de jogos através da nossa câmera aérea, porque ele é uma plataforma aérea. A câmera dá para ver? Ela está colocada aqui na parte de baixo ou está na parte interna? Não, nesse momento ela não está, porque hoje nós não teremos nenhuma filmagem. Quando existe filmagem, a bolha é colocada na frente ali da gôndola dessa cabine. Vamos dar uma olhadinha lá? Inclusive o suporte dela está aqui, né? Tá. Vamos dar uma olhadinha onde está o suporte que é colocado. Da câmera, e ela vai sendo colocada aqui. É uma bolha estável, né? Uma câmera em que ela faz todos os movimentos, captando as imagens de jogos, de atividades no solo, né? Maurício, você que é um expert em dirigível, daria para contar um pouquinho da história do dirigível? Quando que surgiu, quando chegou o dirigível aqui no Brasil? Parece que você tem um conhecimento histórico bem grande desse tipo de aeronave. Eu gosto. Na verdade, a história começou para nós aqui próximos, com Santos Dumont, na verdade com Bartolomeu de Gusmão, né, que começou a fazer experiências com balão, né, com ar quente. Inclusive foi ele que levou a ideia ao rei de Portugal da época. Isso nós estamos falando em 1500, 1600. Depois, na época de Santos Dumont, nós estamos já falando do século XIX, 1800, né? Ele iniciou os seus trabalhos com mais leve que o ar, porque o dirigível é mais leve que o ar. Depois é que ele passou por mais pesado que o ar. E o tipo de gás utilizado era diferente naquela época, né? Na época, na verdade, ele começou com gás de rua.
E eles tinham um processo muito curioso para conseguir o hidrogênio. Eles colocavam limalhas de ferro num determinado local e jogavam ácido sulfúrico. Então o gás que saía era hidrogênio, eles captavam aquele ar, guardavam e depois enchiam os balões. É um processo extremamente rudimentar. E era inflamável? Sim, o gás hidrogênio ele consegue levantar muito mais peso, né? Que ele é mais leve que o ar, mas ele é inflamável. Já o gás hélio, que substituiu o hidrogênio, ele não levanta tanto peso, né, falando assim de forma leiga, mas ele é não inflamável. Então, o que acontecia naquela época é que tanto Santos Dumont como Conde Graf von Zeppelin, na Alemanha, trabalhavam juntos, só que eles tinham concepções diferentes. O Santos Dumont trabalhava com dirigíveis chamados de dirigíveis flexíveis. E o Zeppelin trabalhava com dirigíveis chamados de semirrígidos, porque eles tinham uma estrutura de ferro, de aço por dentro. Então havia três diferenças básicas. A primeira, o dirigível flexível do Santos Dumont contra o dirigível semirrígido do Zeppelin. O dirigível menor de Santos Dumont para voo panorâmico contra o dirigível grande de 300 metros de comprimento do Zeppelin para carregar passageiros, né? E o conteúdo do envelope que o Santos Dumont usava o gás. Bom, os dois usavam gás hidrogênio, mas no futuro, quando os dirigíveis mudaram após o grande acidente do Hindenburg, que aconteceu em 1936 em Lyndhurst, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mudou. Tiraram o hidrogênio e passaram a usar o hélio, que é um elemento químico muito próximo do hidrogênio, mas é um gás nobre, ele é inerte, então ele é não inflamável. A partir daí, a Goodyear, já na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela já começou a fabricar os seus próprios dirigíveis e, inclusive, destiná-los para a utilização da Marinha norte-americana, que fazia voos de observações na costa americana com relação aos submarinos, que naquela época eram... né? Mas quer dizer que esse aqui é um dirigível construído pela própria Goodyear, com tecnologia da Goodyear? Não, a Goodyear construiu os seus dirigíveis na época, né? E obviamente tem um know-how para isso, e depois outras empresas foram iniciando também esse tipo de negócio. Esse dirigível não foi construído pela Goodyear. Ele foi construído por uma outra empresa que chama ABC, American Blimp Corporation, e é operado pela Lightship. Que na verdade a Goodyear deve ter colaborado com todo o conhecimento tecnológico para que chegasse a um dirigível desse porte, com essa segurança e tudo. Qual que é esse material que é utilizado para envolver o gás, né? O material que forma o dirigível? Essa é uma blenda plástica, né? Uma blenda é uma mistura de termoplásticos, são materiais plásticos que inclusive incluem o neoprene. Então é um material leve e ao mesmo tempo muito resistente. Se você pegar 1 centímetro quadrado desse material e tentar rasgá-lo com a mão, com uma morsa, com um alicate, colocar 2 tratores puxando, ele não quebra, ele não rasga, porque ele é muito forte. Ele é uma blenda plástica, ele tem uma malha de aço. Eu pediria até que o Alberto fechasse um pouquinho para ver os detalhes, né, dessa. Eles tem vários pigmentos, que inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro está utilizando numa época um dirigível similar para cobrir a área, fazendo a segurança. Quer dizer que tiro, ou um pássaro que venha a pousar, ou qualquer até, vamos dizer assim, um elemento pontiagudo que venha, é muito difícil de furar então, Maurício? Na verdade, isso, se você chegar aqui com uma faca, obviamente, alguma coisa desse tipo, você vai ter possibilidade, porque todo o material plástico é destrutível, tá certo? Não há material plástico que não seja destrutível. Mas assim, nós nunca tivemos nenhum caso registrado, né? Mesmo porque um projétil, nesse caso, nós estaríamos colocando em risco a vida dos próprios pilotos. Nunca aconteceu isso. Pássaro também não, porque nós voamos numa altitude que é muito raro você ter acesso ao pássaro, né? Mesmo porque o dirigível é lento, os pássaros ainda, ao verem, né? O dirigível, obviamente, eles devem perguntar um pelo outro, assim, da onde saiu esse pássaro tão grande, mas de qualquer forma nunca aconteceu nenhum tipo. O que mais chama atenção no dirigível, em termos de obstáculo ou de situação que coloque ele em risco, é o vento. Ele é muito mais perigoso que um rasgo.
Por quê? Se você tem um furo no dirigível, a perda de hélio é muito pouca, porque esse material ele tem essa capacidade, essa propriedade de evitar que o gás saia. Vai sair, mas vai demorar muito. Então vai dar tempo de você voltar ao campo e fazer os devidos reparos. Vamos dar uma passadinha por aqui, que ele está se movimentando bastante. Estão aí acertando os últimos detalhes para a gente já sair voando com o dirigível. E eu queria saber, Maurício, esse dirigível é o único no Brasil? Porque a gente vê em outras cidades e tudo. Quantos dirigíveis da Goodyear tem rodando pelo mundo? Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu lembro que a gente estava lá em Miami Beach ou em outros estados, a gente via o dirigível passando. Aqui no Brasil é só esse? E qual a quantidade deles no mundo hoje? Nós temos, a Goodyear possui 3 dirigíveis nos Estados Unidos, rodando pela costa, digamos, leste, outro pela costa oeste, um na Califórnia, um na Flórida, vamos dizer assim, as bases, né? E um em Akron, que é a sede da Goodyear. Então seriam 3 dirigíveis. Esses dirigíveis pertencem à própria Goodyear, são operados e possuem o próprio hangar em Akron, né? Em Ohio. Já na América Latina, no México para baixo, América Central e América Latina, um único dirigível existente é esse daqui, né, que é o Ventura. E agora a Goodyear está terminando o seu último projeto, já em fase final de acabamento, que é o dirigível que vai estar no Japão, né, voando toda aquela área lá. Então, na verdade, são 3 nos Estados Unidos, no Brasil 4, mais o Japão 5. No começo da entrevista dizia sobre o custo operacional e a Valier está usando esse elemento como marketing tudo. Você poderia dar uma ideia de quanto é gasto por mês para manter um dirigível desse no ar quase todos os dias? Não é muito barato não. O dirigível ele é uma forma institucional muito abrangente, né? Uma vez que ele é um outdoor voante e serve como plataforma aérea. Ele tem um custo de operação muito grande em função desse número de pessoas que vocês já estão vendo aqui. O gás hélio, que é um gás caro, a própria manutenção dele, uniformes, hotelaria e tudo mais. Está estimado que a Goodyear está investindo aproximadamente R$1.500.000 mensais para a manutenção desse dirigível. E vale a pena. Eu acho que sim, porque é uma tradição da Goodyear, né? Já há muitos anos, vamos dizer que desde a década de 30, que a Goodyear leva a sua mensagem até os lugares mais longes desse planeta. Inclusive os primeiros dirigíveis foi chamado de Pilgrim, que era o... O telefone não para porque ele cuida de toda a operação, todas as pessoas que vão entrar dentro do dirigível, toda a tripulação, ele cuida de todos os detalhes. É um trabalho bem árduo, bem longo, que está tudo na mão do Maurício, que nos atendeu muito bem, até de antemão, em nome do SILIG, já venho agradecendo. E sobre isso que você está falando, sobre o marketing, Maurício, eu gostaria de aproveitar, Albérico e Maurício, vamos dar uma olhadinha no novo painel eletrônico, né? Que foi criado, que eu creio que é a primeira versão aqui no Brasil que está trazendo esse painel. O que são microlâmpadas, Maurício? Isso, são LEDs, né? São 82.200 lâmpadas que estão colocadas de forma a acompanhar a curva do dirigível e ficar um painel como se fosse vertical, para que as pessoas tenham a informação numa tela. São 2 painéis, que a gente não consegue notar, de longe é mais fácil. É um painel para mensagens diárias e um painel para mensagens noturnas, chamado de Eagle Vision, ou Night Sign, ou Light Sign. Então, um painel que pode trazer várias figuras, várias mensagens, inclusive de utilidade pública, de responsabilidade social, que são colocadas dentro de um computador, dentro da gôndola, e de lá manejado por um operador. E aí eu passo essa informação através do painel para as pessoas. Maurício, quer dizer que inclusive durante o dia a gente pode ter a possibilidade de estar avistando mensagens aqui? Quer dizer que não só para o noturno, isso? Não, isso aí, o noturno obviamente é mais bonito, né? Porque você pode trabalhar com mais cores e mais detalhes. Mas também durante o dia você pode estar passando mensagens comerciais, mensagens de responsabilidade social, inclusive mensagens de ajuda. Caso venha acontecer alguma pane, alguma situação de pública, né? Como enchentes, alguma coisa, o dirigível pode se prestar esse trabalho também, está levando mensagens para aquelas populações que estão passando algum acometimento por intempérie, por chuva ou incêndio, alguma coisa assim. Na verdade é mais uma utilização da Goodyear
O dia que vai além, lógico, do marketing, utilizando o dirigível além disso, virou um cartão postal da nossa cidade e, como ele está dizendo, pode ser utilizado aí para trazer informação e, por que não dizer, formação para todos os paulistas, cariocas ou quem quer que esteja aí usufruindo dessa maravilha que está no ar. Muitíssimo obrigado, Maurici. E a gente vai estar acompanhando agora os últimos momentos aí dos preparativos para a gente ir para o ar. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o pessoal, os espectadores do Se Ligue, um programa que já alcançou aí a popularidade, né? Muitas pessoas já estão ligadas, né? Tá pedindo para se ligar, então já estão se ligando. A gente fica muito feliz que a equipe esteja aqui no campo e daqui a pouco estaremos voando aí sobre São Paulo para mostrar essa maravilha e essa terra maravilhosa para todos os espectadores. Muito obrigado, Maurici. Agora é a vez do Geraldo Gouveia, que é o chefe de tripulação. Tudo bem, Geraldo? Tudo bom. O Geraldo vai explicar pra gente um dos últimos procedimentos antes de subir, que é o way-off. O que é isso? É necessário que você coloque a aeronave em equilíbrio, né? Deixar ela leve, que a gente fala que é EQ. Depois que ela estiver no nível de EQ, que é equilibrada, a gente coloca os pesos, que são as bolsas de chumbos, para ver quanto que ele vai bater no chão pesado, quanto de pressão vai ter no trem de pouso. Então, por isso que é feito o way-off. E a partir daí você vai determinar quantas pessoas podem estar viajando no dirigível. Exatamente. Isso depende também das condições climáticas. Se está sol, se está frio, vai determinar isso, vento ou não? Exatamente. Se tiver sol, você tem a capacidade de lift maior, de sustentação maior. O Maurici está trazendo isso aqui parece um pezinho de... uma bolsa de chumbo. Tá. Ela pesa 12 quilos cada uma. E onde você prende essa bolsa? Nós não prendemos, nós colocamos ela no compartimento que está aberto ali, abaixo do abastecimento. Vamos dar uma olhadinha lá? Vem comigo. Bom, a cabine normalmente cabe em quantas pessoas? Tem assento para quantas 10 pessoas? pessoas contando com o piloto. E a equivalência... É normal, numa altitude normal, tipo zero, a nível do mar, né? Você tem mais lift. E a equivalência de peso, num dia normal, quantas pessoas ela pode... Tá, depende do tempo, né? Da temperatura. Mas em condições ideais. A gente tem capacidade de levar aqui em São Paulo, porque a altitude é elevada, 5 pessoas no máximo, 6. Mas equivalentes a quantos quilos, mais ou menos? Ou isso não é por quilo? Não vai por quilo, né? Vai pelo que você tem de lift no dia, no momento. Tá. Esses saquinhos, então, vocês vão prender aqui embaixo, é isso? Negativo, a gente aqui, coloca ó. nesse compartimento. Aqui, ó. Ah, tá. Vem mostrar então aqui, ó, Bérico. Eles vão colocar aqui agora, para manter ele no chão, porque a gente está fazendo abastecimento. Então, para que a aeronave não suba, porque está quente, a gente coloca o peso para manter ele no chão, fazer um abastecimento seguro. Essa é a necessidade agora. De manter. E depois você vai tirando os saquinhos e medindo qual... Colocando passageiros e tirando peso, até o limite. Aqui, não sei se já tiraram, o que é isso aqui, Geraldo? Tem um tubarão preso aqui? É alguma... Um protetor do pitot, isso aqui que mede a velocidade de proa, né? A gente bota o protetor para que não entre aqui inseto, sujeira
e na hora que o piloto estiver voando não tem nenhuma interferência no equipamento. Então a gente bota essa cobertura do pitot. E o que ele mede isso aqui? Isso aqui é a velocidade de frente, vento de frente. Então, vamos dar uma olhadinha na cabine. Muitíssimo obrigado. Geraldo tem aí, continuando o seu trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui na cabine, até antes de a gente entrar, só para ver. Dar uma entradinha aqui, Albérico. O pessoal está trabalhando, a gente não quer atrapalhar, só para a gente ter ideia de como é que é a cabine antes de a gente estar lá em cima, né? Que a gente vai estar todo mundo junto. Aí a painel de controle do piloto. Durante toda a viagem nós vamos estar tentando conversar com o piloto e pegando todos os detalhes. É o José Eduardo Blachek. Ele é todo panorâmico, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerca de 10 assentos. Na parte de baixo e na parte superior são os lemes. Dessa parte lateral, tanto a de cá como de lá, são os profundores. Os profundores faz com que ele suba ou com que ele desça, junto com a força do motor. E os lemes são onde dão a direção tanto para a esquerda como para a direita. Tá, então isso que vai determinar o pouso, vai auxiliar no pouso? A direção, na verdade. Tá. Tanto de cima quanto de baixo. Esse aqui é a direção para a direita ou para a esquerda? Exatamente. Pode repetir o nome? Como é que é o de baixo? Esse é o leme e o de cima é o profundor. Tá. E ali do outro lado, nós vamos indo para lá, Albérico, com todo cuidado por causa das hélices. Tem um pessoal, tem uma pessoa que já está colocado na parte superior do mastro. É a pessoa que vai desatracar a aeronave, que ele é preso pelo nariz. Então quando eu der o comando, o piloto passar o comando para mim que está ok para decolagem, pronto para o pushback, eu dou o comando para ele, ele vai soltar a aeronave, aí fica sobre o meu comando e da tripulação de solo. Toda vez que estiver no solo dirigível, ele é preso no mastro? Exatamente, ele fica preso como uma biruta. E toda vez que ele pousa e que ele vai voltar ao ar, passa por todos os procedimentos ou é porque é o primeiro voo do dia? Não, toda vez que ele vai sair do mastro, ele tem que fazer um aquecimento de motores e cheque geral dos instrumentos no painel. Quantas vezes por dia é feito isso? Depende da quantidade de vinda para o mastro e de saída. Então, geralmente 2 vezes por dia. Vamos dar uma olhadinha então lá, Albérico. Vamos até o mastro e mostrar que já tem uma pessoa colocada lá posicionando. Eles pediram para tomar cuidado. Realmente aqui a velocidade do vento é bem forte e aqui o motor já está se preparando para a gente zarpar. Vamos dar uma olhadinha como é que tá lá. O cara que tá lá em cima do mastro preparando para liberar o dirigível para a gente ir para os ares aí de São Paulo e de Alphaville. Me acompanha. Pneus Goodyear, dirigível também com pneus Goodyear, a qualidade centenária da Goodyear, presente em grande parte dos elementos que compõem o dirigível. Como eu tinha mostrado, a mangueira Spiraflex, que já foi utilizada, e ali, pneus Goodyear. Vamos lá no mastro. Bom, chegou o grande momento esperado. Toda a tripulação embarcando. Vamos lá então para a cabine, comandada pelo piloto, o senhor José Eduardo Blachek, conhecido como Zequinha. Aguardando os últimos aqui, a escadinha, aguardando os últimos detalhes. As boas-vindas do Emanuel. Tá. Então agora estão checando o nosso peso para ver se dá para ir todo mundo. Eu que já não sou pequenininho, o nosso câmera Albérico, vamos ajudar o Albérico. Dá para ver, Albérico? O Albérico vai tremer um pouquinho a imagem aí. Depois de muita reza, então, o peso ideal, né? Tá saindo o mais gordo da cabine, realmente o Feijão não vai poder ficar com a gente.
E a partir de agora estamos zarpando, subindo então, depois acertados os pesos, as cordas liberadas, está subindo então o dirigível. Já vai tomando altura, o piloto aí tomando os últimos direcionamentos. Só gostaria de saber onde está o copiloto, que só tem um piloto aqui. Ele sobe como se fosse um avião. E aí, ó, já pega imagens aí do Campo de Marte, da cidade de São Paulo, aí uma vista panorâmica da cidade. Aqui sobrevoando a zona norte de São Paulo, indo em direção a Alphaville. Normalizado então todos os detalhes, já estamos então sobrevoando São Paulo. Você vê logo lá à esquerda a marginal do Rio Tietê e estamos indo em direção a Alphaville. Aqui no meu lado esquerdo então, como já havia apresentado, o senhor José Eduardo Vlachek, conhecido como Zequinha, que é o piloto da aeronave. Zequinha, não precisa de copiloto não? Não, essa aeronave aqui, ela é monoplace, né? Então, aí do lado seria o passageiro, porque você só tem um comando. Mas não há necessidade, porque ele é o dirigível é bastante tranquilo, bastante dócil e é lento. Então você, na verdade, você está pilotando, mas está apreciando a paisagem, interagindo com as pessoas, com os pássaros. Então é um voo muito tranquilo, não precisa de outro piloto. Estou interrompendo um pouquinho que ele está recebendo uma mensagem lá da base, está avisando para onde ele está indo, tá dando todas as instruções para checagem de voo, tudo, checagem internacional lá direto do Campo de Marte também. Ok, a cada 30 minutos eu faço um cheque com a minha equipe, fiz às 3 horas, às 3 horas, às 3h30 o próximo cheque e assim sucessivamente. Vlachek, quanto tempo de experiência com dirigível? Você já foi piloto de outro tipo de aeronave ou sempre dirigiu o dirigível? Todo piloto que entra para voar dirigível, ele já tem que ter experiência passada. Ele tem que ser piloto, ter as carteiras de piloto comercial e voo por instrumento, carteira de IFR que a gente chama. E eu já tinha essa experiência. Eu era piloto já há 30 anos e estou há 6 anos no dirigível. Esse é o meu 6º ano e tenho 3.000 horas de voo em avião nesses 30 anos e em 6 no dirigível eu estou com 3.200 já. Agora, Zequinha, qual que é a altura média que ele voa sobre a cidade de São Paulo? E que tipo de objetos que voam ele pode estar cruzando? Por exemplo, é possível, aqui é muito alto, a gente não tem noção, é possível ter uma pipa por aqui ou alguma ave ou algo similar? As aves elas têm uma característica, né? Bom, a pipa realmente você tem que fugir dela, né? Porque às vezes ela está no ângulo em que você não vê. Nós já cortamos algumas pipas, né? Mas não tem perigo algum, a não ser o prejuízo que a gente dá para a pessoa, para o dono da pipa, né?
Mas na altura que a gente voa, às vezes, no centro da cidade, você tem que desviar das pipas, né? E nós fazemos isso. Qual que é a reação das pessoas quando você sobrevoa bem baixo assim? As pessoas dão tchau pro dirigível, mandam beijo, tiram fotos. Inclusive parece que tem um caso aí da tiazinha que confundiu o dirigível com um ET. Isso procede? É verdade. O caso da tiazinha, ele veio a público, porque ela é uma pessoa pública, mas no primeiro ano do dirigível, eu posso te dizer que não foram centenas, não, foram milhares de pessoas viram disco voador, viram o diabo, era o dirigível. Né? Então, isso aí é plenamente aceitável, porque o dirigível ele era uma novidade em 98. Assim como também este novo dirigível, ele tem uma novidade que é o painel luminoso e ele é bem maior. Então as pessoas confundem. E no dia da tiazinha, ela tem até um fator favorável a ela, porque realmente estava bastante nebuloso aquele dia, né? Então não dava para identificar perfeitamente. Eu vi a fita e a tiazinha não tem culpa nenhuma. Ela estava até certa, porque não dava para identificar o que era um dirigível. Já houve situações até que foram um pouco críticas, mas jamais perigosas, porque o dirigível, ele, dentro daquela faixa de operação do dirigível, um avião operando dentro da faixa que o dirigível opera, ele sem dúvida ele é mais seguro que o avião e que o helicóptero, porque se eu perder os motores aqui, eu estou flutuando. Eu vou ao sabor do vento, eu tenho os comandos traseiros e vou direcionando o dirigível para onde eu quero. Quando eu encontrar uma área que eu posso descer, aqui eu jogo o gás hélio fora e eu vou descendo como um balão. Então, dificilmente nós vamos estar voando numa situação ruim, porque nós já temos o alerta da meteorologia. Abaixo aí à esquerda, o Alberto tá pegando, tá aí a Castelo, né? E o trânsito para ir para o interior tá bem puxado, né? Tem bastante trânsito. E olha, Zequinha, a sensação de passar por cima do pedágio sem pagar é realmente maravilhosa. Logo abaixo aí você está vendo o pedágio. A vantagem que nós estamos tendo aqui, embora ali embaixo tenha carros, existam carros muito mais velozes, mas nós estamos mais rápidos do que todos eles por causa do engarrafamento. Então nós vamos chegar na frente e não vamos pagar o pedágio, quer dizer... E sem sofrer o risco da violência do trânsito de São Paulo, né? Sem sofrer o risco e ainda curtindo a viagem, é um passeio super gostoso, né? Isso aqui a gente já está sobrevoando a área de galpões e de empresas de Alphaville, bem próximo aqui a Alameda Araguaia, Alameda Rio Negro. É indescritível a vista daqui, porque diferente do helicóptero, diferente do avião, ele tem uma velocidade um tanto lenta, ele não trepida muito, você pode usufruir de um passeio maravilhoso, é inesquecível. Said you done me wrong and could see me no more. Yes, that broke my heart, darling. I thought I'd never love again. Well, you broke my heart, darling. Thought I'd never love again. But I'm here to tell you, baby, that's when my life began.
agora estaremos retornando. Passando ali pelo Residencial 12 e indo em direção ao centro de distribuição da Goodyear. É o Selig Games especial dirigível nessa viagem inesquecível cruzando Alphaville. Você pode observar imagens do Rio Tietê, que imageia todo o residencial Alphaville 12. E lá ao fundo, os motores funcionando, são 2 motores, como ele bem disse. Se um falhar não tem problema, tem o segundo, e se os 2 falharem, sem problema, ele vai estar flutuando. É assim a viagem do dirigível, maravilhosa. Aqui é a nossa direita, então estou passando sobre a cidade de Barueri, o trevo de Barueri, o teatro municipal. Então, retornando agora ao Campo de Marte, a gente continua sanando aí as nossas curiosidades depois desse lindo passeio. Queria perguntar para o nosso comandante Brechek, o Zequinha, por que Blimp? De onde veio esse nome, que o dirigível é conhecido entre o pessoal da Goodyear, o pessoal de marketing, como Blimp? De onde vem esse nome? A palavra Blimp, ela não tem um significado, né? Obviamente o significado agora é esse tipo de dirigível. Mas por que Blimp? Há várias histórias, mas a mais aceita é que a Goodyear, ela constrói dirigíveis desde o início do século, desde 1900, né? Século passado. E os dirigíveis são os grandes embaixadores aéreos da Goodyear. E na época da Primeira Guerra, os dirigíveis eram utilizados para reconhecimento. Alguns outros maiores até eram usados como porta-aviões. Eles levavam aviões e que saíam do dirigível. Então tem uma história, né? Mas a sua pergunta é o Blimp, então vou me voltar à sua pergunta. Porque tem uma história bonita do passado, né? Da Goodyear também. Mas um dos dirigíveis estava no hangar e cada dirigível tinha um nome. E esse aí, o nome da rainha da Inglaterra. E um tenente que estava de serviço, Tenente Canahan, alguma coisa assim. E ele era muito brincalhão. Então ele estava fazendo a revista no hangar, nas aeronaves, nos dirigíveis. Aí ele chegou no dirigível e deu um peteleco. Ele falou, vou dar um peteleco na rainha. Plim! Aí quando ele deu um peteleco, ele blim, que o barulho, o som, foi mais ou menos parecido com o blimp. Aí ele blimp, e não tinha nome. Aí passou a chamar blimp e todo mundo começou a usar e acabou que ficou sendo blimp. Essa é a história, por causa do peteleco. Essa é história verídica ou é uma lenda? Não, essa história, inclusive ela está nos anais, né? Da história, e tem até o nome do tenente e tudo. Então é uma história que... A outra história, dizem que um dos diretores da empresa, ele estava escolhendo o nome do dirigível, ele bebendo água, aí pegou a água, estava na colher, ele jogou no copo, aí o barulho fez blim, e aí ficou, pô, tá aí, blimp. Então essa é uma outra história, né? E qual a história que você fica? Eu fico com as duas, dependendo do momento eu conto uma ou conto outra. E como ele tá pro Selig, ele teve a paciência de contar as duas histórias. Então vamos curtindo aí a volta
pro Campo de Marte com mais imagens aqui do dirigível nosso especial. Depois de quase 2 horas voando, mais de 2 horas, estamos aqui retornando ao Campo de Marte, fazendo agora os procedimentos de pouso da aeronave. São tomados os mesmos cuidados de fornecimento da torre, de como está o vento, condições climáticas, e a equipe já está preparada logo à frente ali, até posicionamento triangular, dando todas as instruções para o comandante para a aterrissagem. São desligados agora os motores e lentamente o dirigível vai pousando. Pouso muito light, muito bom. Pousa na pista, a segurança dos pneus Goodyear. E aí vem a equipe correndo já para pegar as cordas e segurarem as cordas para poder dominar aqui o bichão dirigível. Bom, aqui a gente vai se despedindo rapidinho, que ele já vai sair para um próximo voo com uma outra equipe. Muitíssimo obrigado, o senhor Blachek, o Zequinha. Foi um prazer estar voando com você, e a sua paciência, a sua dedicação. Em nome do Selig Games e da Goodyear, nós agradecemos, porque é muito bom ter um profissional como você representando o nome da Goodyear nos ares do Brasil e do mundo. Muitíssimo obrigado. Obrigado, eu agradeço também a presença de vocês, e realmente essa é a minha vida. O meu trabalho, na verdade, é um prazer, e eu fico feliz em saber que eu estou também podendo contribuir para fortalecer o nome da Goodyear. E a todos que têm carro e gostam de suas famílias, pensem em segurança, façam como eu, usem somente pneus Goodyear, claro. E não só pneus, com mangueira Spiraflex Goodyear, o Vitafilme, a vitrine dos alimentos, Correias Goodyear e toda a linha dos mais de 22 mil produtos comercializados pela Goodyear. Baby, make me holler, whoa, whoa, whoa. When you squeeze me, baby, make me holler, whoa, whoa, whoa. Back in my mind, girl, what you doing to me? When you squeeze me, baby,